Essa é a aula de número 36 do curso de estrutura de dados. Nessa aula nós vamos examinar o algoritmo de Huffman, vamos ver o método de construção do algoritmo e vamos ver a correção do algoritmo também. Eu gostaria de chamar a atenção que essa é a última aula do curso de estrutura de dados. O curso se compunha, eu avisei na primeira aula, de 36 aulas e nós vamos encerrar com o final desta aqui. Bem, o problema de Huffman, qual é? O problema de Huffman foi enunciado por nós na aula de número 35, na aula passada. E vamos repetir o seu enunciado. Suponha que eu tenho um certo conjunto de símbolos, S igual a S1, Sn, cada Si é um símbolo. Cada um desses símbolos possui uma certa frequência Fi. Cada símbolo Si possui uma frequência Fi associada a ele, que é um valor numérico, um número inteiro. E o problema consiste em eu encontrar uma árvore tal que a codificação correspondente a esse conjunto de símbolos seja a menor possível, ou seja, o custo da árvore seja minimizado. O que nós iríamos minimizar então? Iríamos minimizar o somatório do produto Fi-Li para cada símbolo Si, onde Fi é a frequência, conforme já falei, do símbolo Si, e Li é o comprimento ou tamanho da codificação correspondente ao símbolo Si. Ou seja, quando eu tiver a árvore, o meu Li vai ser o comprimento ou o tamanho do caminho, desde a raiz da árvore até eu bater na folha correspondente ao símbolo Si. Nesse caso, então, a minha árvore T seria uma árvore de Huffman para o meu S, que é o conjunto de símbolos. Então, a ideia, o método, o problema é como encontrar essa árvore que tem um custo menor possível dentre todas as árvores. Um exemplo aqui, num caso eu tenho, digamos, 5 símbolos, S1, S2, S3, S4, S5, e as frequências dadas esse é um dado problema, 3, 4, 9, 3, 2, correspondente ao S1, S2, S3, S4, S5. O que eu quero, então, é encontrar uma árvore T, tal que o custo de T, ou seja, o produto, Fi vezes Li, para ir variando desde 1 até N no caso é 5, seja o menor possível, seja mínimo. Bem, nesse caso, para essa árvore daqui, eu teria, digamos, o S1 seria, o código correspondente a S1 seria 101, o S2 seria 111, o código correspondente a S3 seria 1, conforme tudo isso está mostrado na tabela à direita da tela, S4 110 e S5 100. E para encontrar, então daí eu tiro o Li, o L1 é 3, porque o comprimento dele 101 é 3, o L2 é 3, o L3 é 1, o L4 é 3, o L5 é 3. Então basta vocês fazerem o produto Fi vezes Li para encontrarem o custo dessa árvore. Bem, para resolver o problema, nós vamos utilizar então o método guloso, cujo princípio geral nós vimos na última aula. Nós vamos aplicar, nesse caso, o método guloso especificamente para resolver esse problema. Bem, e qual seria então o método guloso? Como eu traduziria o algoritmo guloso para o caso do problema da árvore de Huffman? É o seguinte, o algoritmo vai construir a árvore de maneira iterativa. Todo método guloso, ele resolve o problema iterativamente, passo a passo. Então, aqui também, nós vamos resolver o problema passo a passo, iterativamente. Bem, a árvore vai ser construída das folhas para a raiz, ou seja, de baixo para cima. Isso significa, como os códigos são sempre de cima para baixo, isso significa que os códigos serão construídos de trás para frente. O código de cada símbolo vai ser sempre construído de trás para frente.
porque a árvore vai ser construída das folhas para a raiz. De um modo geral, o problema, nós podemos dizer que o problema corresponde a obter subcódigos ótimos para subconjuntos de símbolos. Então, para um dado subconjunto de símbolos, eu vou obtendo subcódigos e assim por diante. Bem, cada um desses subcódigos corresponde a um pedaço da minha árvore. Tá? Corresponde, digamos, a uma subárvore dessa árvore. Então, o passo geral do método guloso, no caso, corresponde a você obter, digamos, a fusão de duas dessas subárvores em uma única, porque eu falei que o problema vai ser resolvido mediante a você construir subcódigos para subárvores. Então, esses subcódigos, ou seja, essas subárvores, têm que ser duas subárvores disjuntas, elas têm que ser fundidas numa árvore única, passo a passo, até obter a solução final. E o processo se encerra quando o número de subárvores é igual a 1. Ou seja, se o número de subárvores é igual a 1, você já terminou o processo todo. A gente vai ver isso com mais detalhe. Bem, o passo geral iterativo, ele é o seguinte: no passo inicial a gente vai considerar cada símbolo separadamente, cada símbolo como se fosse uma subárvore constituída de um único nó. No passo geral, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar duas subárvores adequadamente escolhidas e vou fundi-las numa subárvore única. Então, digamos, os passos que não o passo inicial do algoritmo correspondem sempre ao seguinte: você escolhe duas subárvores adequadas e juntas duas numa única. E o processo se encerra, ou seja, a cada passo eu junto duas delas. Então o processo, duas numa só, e assim por diante. O processo se encerra quando não tem mais nada para juntar, quando a árvore é uma única. Eu tenho aqui esquematicamente, nesse caso, por exemplo, quando eu estou representando esquematicamente 5 subárvores, e duas delas que estão chuiadas nessa tela correspondem a subárvores que foram escolhidas. Essas duas seriam unidas numa só e, digamos, como resultado do passo, eu transformei as minhas 5 subárvores em 4. Vamos definir o que seja a frequência de uma árvore. Bem, seja telinha uma subárvore binária de prefixo, já que eu falei que nós vamos trabalhar com subárvores sempre, então pedaços de árvores. Cada folha de telinha sempre vai corresponder a um símbolo SI com uma dada frequência, ou seja, as subárvores são tais. Quando eu estou falando de subárvore, eu estou falando o seguinte: se você quiser localizar essa subárvore na árvore grande, a subárvore é o seguinte: você pega um nó e daí você leva todos os descendentes dele até as folhas para a tua subárvore. Não pode ser simplesmente um pedaço que você vai cortando coisas aleatoriamente. Não. Quando você pega uma subárvore de uma certa raiz num certo nó V da minha árvore, corresponde ao nó V e todos os seus descendentes, incluindo naturalmente todas as folhas, que são descendentes de V. Bem, então, em qualquer subárvore, telinha, eu tenho, cada símbolo corresponde, cada folha corresponde a cada folha de telinha corresponde a um símbolo do meu conjunto de símbolos. Então, a frequência de telinha é simplesmente a soma das frequências dos símbolos que compõem telinha. Um exemplo aqui. Aqui eu tenho uma árvore binária. E essa árvore binária é uma árvore binária de Huffman, porque eu estou me abstraindo das frequências. Se eu me abstrair das frequências, existe um dado conjunto de frequências para os quais essa árvore binária seria uma árvore de Huffman, conforme visto na aula anterior. Porque isso aqui é uma árvore estritamente binária, ou seja, cada nó tem 0 ou 2 filhos. Bem, então, suponha que eu tenho esses símbolos, S1, S2, S3, S4, S5 e as frequências, 3, 4, 9, 3, 2. Bem, se eu pegar, digamos,
a subárvore correspondente ao nó S5 só. É uma folha, né? Tá, é apenas a folha que está rotulada com o símbolo S5. Qual é a frequência dela? Bem, a frequência do S5 é 2, então a frequência é 2. Muito bem. Se eu pegar agora, digamos, vocês observarem, eu tenho duas folhas, S5 e S1. O nó pai delas está rotulado com o número 5. Por quê? Porque a frequência da subárvore, cuja raiz é o pai de S5 e S1, é igual a 5. Por quê? Porque S5 tem frequência 2 e S1 tem frequência 3. 2 mais 3 é 5. Então a frequência de uma subárvore é simplesmente a soma das frequências das folhas que compõem essa subárvore. O irmão desse 5, do nó rotulado 5 na árvore, está rotulado com 7, porque a frequência da subárvore cuja raiz é o 7 é 7, porque a subárvore se compõe dos nós S4 e S2, S4 tem frequência 3, S2 tem frequência 4, 4 mais 3 é 7, e assim por diante. Nessa setinha que está ilustrada, há um nó nessa tela, que está apontado com uma seta, ele tem frequência 12. Por que 12? Porque S1, porque as subárvores as folhas que estão na subárvore de raiz 12 são S5, S1, S4, S2, e se você fizer a soma das suas frequências, vai dar exatamente 12. E assim por diante. Vamos definir uma operação conveniente, chamada operação mais. Quando nós nos referimos à ideia do método, eu falei que a cada passo eu ia pegar duas subárvores convenientes ou adequadas e uni-las numa só. Bom, nessa união eu vou fazer uma fusão de subárvores. E essa fusão vai corresponder a uma operação que eu estou denominando de operação mais, que está ilustrada nessa tela. Sejam T' e T2', duas subárvores disjuntas. A operação T' mais T2' corresponde a você fazer o seguinte: você vai construir uma nova subárvore da seguinte maneira: você vai incluir um novo nó, que vai ser a raiz da subárvore, e essa raiz das subárvores, esse novo nó terá como subárvore esquerda e direita as subárvores T' e T2', ou T2' e T', tanto faz. É bastante simples. Então, nessa tela, há um exemplo ilustrando a operação. Eu tenho T' e T2', reparem, eu adicionei um novo nó, que está ilustrado no desenho na parte inferior da tela, e esse novo nó tem como filho esquerdo T' e como filho direito T2'. Então, repare que com isso daqui, a árvore, eu juntei as duas, mas a custa de tornar essa árvore maior do que as outras, porque eu acrescentei um nível a mais, eu acrescentei um nó a mais, pai de T' e T2', ou seja, o que era a raiz de T', o que era a raiz de T2', deixou de ser raiz agora. A raiz é um novo nó que foi acrescentado. Bem, nessa tela vocês veem o algoritmo guloso, que é como quando falei no guloso, eu falei que em geral o guloso é simples, e é simples mesmo. Qual é o algoritmo guloso? Passo inicial, você define N subárvores, N é o número de símbolos. Você define N subárvores, cada qual se compondo de um único nó, que é ao mesmo tempo raiz e folha. S1, S2, S3, S4, Sn, assim por diante. Você define que a frequência de cada uma dessas subárvores é a frequência desse símbolo correspondente, ou seja, a frequência subárvore correspondente que contém somente o símbolo S1 é a frequência de S1 e assim por diante. Bem, no passo geral é apenas o seguinte: você vai repetir N-1 vezes, N é o número de símbolos, vai repetir N-1 vezes. Repetir o quê? Em cada passo você vai selecionar as duas subárvores de menor frequência. Escolhe, dentre todas as subárvores existentes,
Você escolhe as duas que possuem a menor frequência. E aí você junta as duas numa só, funde, mediante aquela operação que foi vista na última tela. Ou seja, se T' e T2' forem subárvores de menor frequência, você vai uni-las pela operação T' mais T2'. E é apenas isso, o algoritmo é muito simples. Vocês têm aqui, então, que a frequência... vocês têm que associar... repare, o T' que foi escolhido e o T2' que foram subárvores escolhidas, já deixaram de existir como subárvores, porque elas foram fundidas numa subárvore só, que é a subárvore que foi... A nova subárvore é T' mais T2'. Bem, qual é a frequência dessa nova subárvore? Bem, por definição de frequência de subárvore, nós chegamos à conclusão que a frequência dela é simplesmente a soma das frequências de T' mais T2', já que, por definição, a frequência de uma árvore é somente a soma das frequências dos símbolos, ou seja, das folhas que pertencem a essa árvore. Bem, observem que em cada iteração do passo geral, o número de subárvores diminui de uma unidade, porque eu pego duas subárvores e junto numa só. Então, ao cabo de n-1 iterações, você vai ficar com uma subárvore só. E uma subárvore, ou seja, uma árvore só. Essa árvore é a resposta final do nosso problema. Essa árvore é a árvore mínima que nós estamos procurando. Bem, o algoritmo é simples, mas quando eu mencionei o método guloso, eu falei o seguinte, bom, uma coisa é enunciar o método, você pega a ideia do guloso e adapta para o problema específico que nós temos, que no caso é esse daqui. Muito bem, fizemos a adaptação e com isso aqui conseguimos formular o algoritmo. Agora, a pergunta é o seguinte, ele funciona? Bom, ele vai construir uma árvore, né? Funciona, quer dizer, está correto? Está correto significa o quê? A árvore que ele constrói, de fato, é aquela que tem custo mínimo? Bem, eu havia mencionado que para o guloso não garante nada. Você sempre tem que provar que digamos, que ele funciona, que ele vai obter a árvore mínima, ou então arrumar um contra-exemplo. Para esse caso, obviamente, ele funciona, não estaria perdendo esse tempo todo se ele não conduzisse a resposta correta. Ele conduz a resposta correta e no final dessa aula nós vamos justificar, vamos mostrar por que a aplicação desse método corresponde a você obter de fato a árvore que nós estávamos procurando, a árvore de custo mínimo. Exemplo da aplicação do guloso. Bem, nós temos 5 nós, 5 símbolos, digo. S1, S2, S3, S4, S5. As frequências são 3, 4, 9 e 3, 2, respectivamente. Esses são os dados do problema. Passo inicial. O que eu falei que era o passo inicial? Bom, o passo inicial correspondia a você construir uma floresta, digamos, composta de quê? De N subárvores, cada subárvore, de N árvores, cada uma dessas árvores constituída de um único nó. E esse nó corresponde a cada um dos símbolos dados do problema. Então, no passo inicial, você tem 5 subárvores, está lá, S1, S2, S3, S4, S5. Bem, agora entramos no passo geral. Se n igual a 5, nós vamos ter a aplicação de 4 iterações. Né? São n-1 iterações. Né? 4 iterações do passo geral. No passo geral, o que eu faria? Só recordar da formulação do algoritmo. A cada passo você escolhe as 2 árvores de menor frequência e une as 2 através daquela operação de fusão, de mais. Bem, quais são, digamos, as frequências de menor símbolo? No caso, a de menor símbolo é o S5. Então, S5 vai ter que entrar. E depois, a segunda é o que? S1 ou S4, tanto faz. Bem, e tanto faz, como é que eu faço? Bem, é possível provar que é o seguinte,
Quando houver empate, dessa maneira, você pode desempatar de maneira arbitrária. Então, tanto faz. Você escolhe qualquer um dos dois. Ou seja, a solução não é única. Como é de se esperar, podem existir várias árvores com o mesmo custo mínimo. Então, no caso aqui, nós escolhemos S1. Então, juntamos S1 e S5. Então, ao final do passo 1, eu tenho aquela configuração mostrada ali. 5, S1, S5, uma subárvore, e depois S2, S3, S4. Qual é a frequência da minha árvore S1 e S5? É 5, porque é a soma, não é, de 3 mais 2. Bem, agora é o seguinte, quais são as duas subárvores de menor frequência agora? Bem, as subárvores de menor frequência seriam quem? Seria 3 e 4. Tá certo? Seria S4 e S2. Então, você juntando S4 e S2, são as duas de menor frequência, a soma delas dá 7. Então, você junta então S1, S4 com S2, então ao final do segundo passo você uniu S4 e S2 numa subárvore só, então você tem uma subárvore cujas raízes são rotuladas com os nós 5, 7 e S3. Bem, vamos para o terceiro passo. Quais são as subárvores de menor frequência? Bem, a frequência da primeira delas é 5, da segunda é 7 e da terceira, que é o S3, é 9. Então, as duas menores frequências correspondem ao quê? As duas primeiras árvores. Então, você vai juntar as duas numa só. Então, no terceiro passo, nós estamos juntando as árvores de raízes 5 e 7 numa árvore única, obtendo, então, a árvore cuja raiz vai ser 12, porque 12 é a frequência dela, 5 mais 7. E, finalmente, chegamos ao último passo, eu só tenho duas árvores, eu vou juntar, então, essas duas árvores numa só, eu vou ter, então, aquela árvore que está mostrada à direita, na parte direita dessa tela, cuja frequência é 21. Essa árvore construída dessa maneira é a árvore que possui o custo mínimo. Portanto, se as frequências forem essas, a melhor árvore possível de prefixo para você codificar, para obter o código mais compacto possível, é essa mostrada nessa tela. Exercício. Eu quero que vocês desenhem a árvore de Huffman para o seguinte conjunto de símbolos e frequências. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8. E as frequências são essas dadas abaixo. 1, 6, 2, 1, 1, 9, 2, 3. O que vocês têm que fazer, mais ou menos, é seguir exatamente o modelo do que eu mostrei na última tela, de como funciona o algoritmo guloso até obter a solução final. Então, o que eu quero que vocês façam é que vocês rodem o algoritmo no lápis de papel, para obter, digamos, a árvore de codificação mínima para esse conjunto de símbolos e frequências. O tempo para esse exercício é de 5 minutos. Bem, a solução está mostrada aqui. Essa árvore daqui é a árvore mínima, e vocês podem comparar essa solução com a solução que vocês obtiveram. Eu gostaria de mencionar que a árvore, como podem haver empates, os empates eu falei que podem ser, digamos, resolvidos de maneira arbitrária, a árvore não é única. Então pode ser que a árvore que vocês tenham obtido seja diferente dessa. Porém, se tiver correta, a frequência dessa árvore tem que ser igual. A frequência das árvores ótimas são todas a mesma. Você tem duas árvores diferentes, porém ambas são ótimas, elas vão possuir a mesma frequência. Então vocês podem checar a frequência dessa daqui com a frequência da árvore que vocês obtiveram. Se quiserem gastar nesse cheque mais alguns minutos, com todo prazer. Bom, já vimos a ideia do algoritmo. Agora vamos implementá-lo. Ou seja, implementar como é que nós vamos traduzir essa ideia,
digamos, em alguma coisa que possa ser colocada no computador. Para tanto, nós vamos utilizar as estruturas de dados, algumas das estruturas que nós vimos no decorrer do curso. Bom, o que eu tenho que fazer? Inicialmente, em cada iteração, eu tenho que fazer o seguinte. Vamos lembrar, no passo geral, o que eu faço? Em cada iteração, eu escolho as duas subárvores de menor frequência. Eu escolho as duas subárvores de menor frequência e junto as duas. Bem, então, repara o seguinte. Eu escolho as duas subárvores de menor frequência, removo elas do meu conjunto de árvores, junto as duas e depois incluo de novo no meu conjunto de árvores. É isso que eu tenho que fazer. Repetindo, em cada passo eu tenho um conjunto de subárvores, que é o conjunto de subárvores do passo correspondente. Bem, em cada passo eu tenho que escolher as duas subárvores de menor frequência. Uma vez escolhidas, o que eu faço? Removo as duas do meu conjunto de árvores, faço a fusão e depois incluo. Bem, esse conjunto de árvores vai estar, digamos, vai estar estruturado de alguma maneira, vai corresponder a alguma estrutura de dados. Sobre essa estrutura de dados, eu tenho que fazer o quê? Que operações? Minimização. Tem que fazer minimização, porque eu tenho que encontrar aquela de menor custo. Depois, eu tenho que saber fazer remoção, porque eu vou remover as duas subárvores escolhidas do meu conjunto de árvores. E depois, tem que fazer inserção, porque depois de eu fundir, eu tenho que recolocar a árvore fundida no meu conjunto de árvores. Então, eu tenho que ter uma estrutura de dados, digamos, que seja apropriada para fazer esse tipo de operação. Bem, qual seria? Bem, se vocês se recordarem de estruturas de dados que foram vistas ao longo do curso, que são capazes de fazer de maneira eficiente operações de minimização, remoção e inclusão, vocês se lembrariam do HIP. Bem, o HIP era uma estrutura de dados que me permitia fazer maximização, né? Eu escolhia um nó de prioridade maior. Lembrem do HIP, eu chamava de prioridade. O que nós estamos chamando aqui de frequências vão corresponder no HIP ao que nós chamamos naquela ocasião de prioridade. Então, no HIP eu era capaz de retirar sempre o nó de maior prioridade, num tempo constante, depois de identificar o nó de maior prioridade em tempo constante, de fazer remoção num tempo log de n, onde n é o número de árvore, de nós do HIP, e inclusão também em tempo log de n. Log de n, no caso, é mais do que satisfatório. O único detalhe é que aqui, em vez de o nó de maior prioridade, nós vamos querer o nó de menor prioridade. Mas é totalmente equivalente, é só redesenhar, fazer o HIP ao contrário. Então, o HIP é uma estrutura que se adapta como uma luva para esse problema daqui. Então, com isso daqui, eu posso formular o algoritmo. É o algoritmo de construção de árvore de Huffman. O algoritmo é o seguinte. Bem, eu vou utilizar uma lista de prioridade, que eu estou chamando de F. No início, cada nó de F é uma árvore composta de um único símbolo. Uma folha que corresponde a uma árvore com um único nó. Esse nó corresponde a um dado símbolo. Essa é a inicialização. Não é? Então, de início, no meu HIP, ou seja, na minha lista de prioridades, eu tenho N símbolos, não é? Eu tenho N nós, eu tenho N dados nessa lista de prioridades, e cada um deles correspondendo cada um desses símbolos correspondente a um símbolo do meu problema. Bem, eu vou utilizar duas funções. Eu vou utilizar uma função que estou chamando de mínimo de T'F. É o seguinte, é uma função que é um procedimento, uma função que determina para cada árvore que escolhe a árvore T',
tá certo? De menor prioridade na minha lista de prioridades. E, finalmente, eu vou utilizar uma função chamada inserir TFF, que é o procedimento que insere uma subárvore T com uma prioridade F minúsculo, dentro da minha lista de prioridades F maiúsculo. Então, com isso daqui, eu posso formular o algoritmo da seguinte maneira. Para ir variando de 1 até n-1, esse é o passo geral do algoritmo, né? Eu vou fazer o seguinte. Inicialmente, eu vou computar mínimo T'F e mínimo T2'F. Essa função mínimo, o que ela faz, ela vê o mínimo qual é e remove também. Tá? Então, quando eu for calcular o mínimo de T2'F, o T' não está mais lá. Tá? Depois, eu vou fazer T igual a T' mais T2'. Vou unir as duas subárvores de frequência mínima. E depois eu vou fazer a frequência do T, o F, igual a frequência do T' mais a frequência do T2'. E está faltando agora o quê? Está faltando eu agora inserir a nova árvore, a nova subárvore, digamos, na minha lista de prioridades. Vai ser feito através da função inserir TFF. Bom, vamos ver a complexidade. Qual seria, digamos, a eficiência desse método? É eficiente. Bom, só observar. Cada operação de minimização ou inclusão na lista de prioridades pode ser efetuada em tempo O de log de n. Na realidade, a minimização é tempo constante e a inclusão é O de log de n. Mas como eu estou fazendo as duas juntas, cada vez que eu vou obter o mínimo, eu retiro, então eu vou dizer que para as duas operações, em conjunto, podem ser feitas em tempo O de log de n. Depois, a operação mais requer apenas tempo constante. Fundir as duas árvores é apenas o seguinte: eu colocar um novo nó, filho esquerdo vai apontar para a raiz de uma das árvores e o filho direito vai apontar para a raiz da outra árvore que eu estou fundindo. Depois, eu tenho, com isso daqui, eu concluo que cada operação, a inserção também pode ser feita em um tempo O de log de n. Só recordar da aula de lista de prioridades. Bem, eu tenho um total de quantas iterações? N-1 iterações. Se cada iteração me demanda O de log de n tempo, o tempo total que eu vou necessitar é O de n log de n, o que é bastante eficiente. Bom, vamos ver agora a correção do algoritmo. Eu falei no início da aula que nós temos que ver algum argumento pelo qual esse algoritmo estaria correto, pelo qual ele funcionaria. Então, antes de ver a correção, eu vou utilizar na prova de correção de um lema, ou seja, de um argumento para o teorema principal. Esse lema é o seguinte, está enunciado aqui. Suponha que eu tenho uma árvore de Huffman, eu tenho um conjunto de símbolos com dadas frequências, S1, S2, Sn. Muito bem. Eu localizo nesse símbolo as duas frequências menores. Tá? Dentre todas as frequências, eu escolho lá as duas menores, porque já pensando no passo geral do algoritmo de Huffman, que é sempre a cada passo eu escolho as duas subárvores de frequência menor. Então, eu identifico as subárvores, os símbolos de menor frequência. Esse lema diz o seguinte: existe sempre uma árvore de Huffman tal que os dois símbolos de menor frequência se localizam no último nível, e esses dois símbolos são irmãos, são nós irmãos na árvore considerada. Isso significa que toda a árvore de Huffman tem essa propriedade. Esse lema está dizendo apenas o seguinte: existe uma árvore de Huffman com essa propriedade. Quando eu vou rodar o algoritmo, eu não quero encontrar todas as árvores, eu quero encontrar uma.
Então, o que me interessa é alguma coisa parecida com o que esse lema está dizendo. Ou seja, esse lema ele foi desenhado, ele foi formulado para se adaptar ao que o algoritmo faz. Bem, a prova do lema. A prova é simples. Então, seja ter uma árvore de Huffman para as frequências dadas. Bem, como ter uma árvore estritamente binária, e eu tenho mais de um símbolo, existem pelo menos 2 folhas no último nível. Tá? Existem pelo menos 2 folhas no último nível. Tá? Bom, pelo menos 2. Porque cada nó tem 0 ou 2 filhos. Bem, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou localizar na árvore essa ideia do lema. Tá? Eu vou localizar na árvore aonde está a frequência onde está o símbolo de menor frequência. O lema estava dizendo que esse símbolo tem que estar sempre... esse símbolo, existe uma árvore de Huffman em que esse símbolo se localiza no último nível. Bem, se não tiver no último nível, é sinal de quê? Bom, é sinal de que abaixo do nível dele, todos os símbolos possuem a mesma frequência que ele. Porque como ele possui a menor frequência de todas, se embaixo houvesse algum símbolo de frequência menor ainda, eu efetuando uma troca desses dois símbolos, troca de posição, eu encontraria uma árvore de custo menor do que é dado, o que contradiz o fato da minha árvore ser a árvore de Huffman. Por hipótese, estou trabalhando com uma árvore de Huffman, né? A árvore mínima. Estou trabalhando com a árvore mínima. Bem, então eu faço o seguinte, eu localizo então, voltando, eu localizo então a minha frequência, o símbolo de menor frequência. Se ele não está no último nível, então eu troco esse símbolo, troco de posição este símbolo com algum outro do último nível, troquei os 2 de posição, a árvore se manteve do mesmo custo. Tá? Essas duas frequências necessariamente são iguais. Muito bem, faço a mesma coisa para a segunda menor frequência, tomando cuidado de não trocar de posição com a menor de todas. Eu troco de posição com qualquer outra frequência que esteja no último nível. Pelo mesmo argumento anterior, ela existe necessariamente. Bem, agora eu olho, então eu já estou numa posição em que ambas as 2 menores frequências se encontram no mesmo nível. Se elas são irmãs, se essas folhas são irmãs, acabou. É isso que eu queria mostrar. Caso não sejam irmãs, eu troco de posição. Como estão no último nível, isso não vai importar no custo da árvore. Eu troco de posição, digamos, eu escolho, digamos, aquela que é menor de todas, eu pego a folha que é irmã da menor frequência de todas e troco de posição com a segunda menor. Com isso daqui eu obtive então uma árvore que tem o mesmo custo da árvore original, então é também uma árvore mínima, é também uma árvore de Huffman, e possui a propriedade de que as 2 menores frequências são folhas irmãs no último nível da árvore. Bem, esse exemplo aqui ilustra a técnica utilizada na prova. S1 é a frequência por hipótese S1 por hipótese é o símbolo de menor frequência. Suponha que SI esteja no último nível, o S1 não. Então o que eu faço? Eu troco de posição inicialmente SI com S1, como mostra a parte superior, a operação superior dessa tela. Depois eu estou na parte inferior agora. Estou na esquerda. O S1 já está no último nível. Eu faço a mesma coisa com o S2. Tá? S2 eu também troco de posição o S2 com alguém, de tal forma a colocar o S2 no último nível. Bem, se o S2 agora, o S1 e o S2 não são irmãos, eu posso trocar de posição. Suponho que o S1 é irmão do SJ
e o S2 é algum outro nó. Então, eu troco de posição o SJ com o S2, obtenho então uma árvore em que S1 e S2, que são as menores frequências, se localizam no último nível como nós irmãos. Bem, então com isso daqui, esse lema eu vou utilizar no teorema principal da correção do algoritmo. E o teorema é o seguinte, então, seja T uma árvore construída pelo algoritmo de Huffman. O algoritmo de Huffman é aquele que nós enunciamos no início da aula. Muito bem. Para as frequências F1, Fn, n maior que 1. Então, T é mínima, necessariamente. Bem, como é que eu vou provar isso daqui? Bom, inicialmente eu vou considerar as frequências F1 e Fn. Sem perda de generalidade, eu posso supor que F1 é menor ou igual que F2, menor ou igual que F3, etc. menor ou igual que Fn. Se isso não for verdade em princípio, eu posso simplesmente renumerar, digamos, os meus símbolos, reordená-los, renumerá-los, de modo que essa condição seja satisfeita. E eu vou chamar de Tmin. Existe, por hipótese, uma árvore mínima para o conjunto de frequências F1, Fn. Bem, para esse dado conjunto de frequências, existe uma árvore que é mínima. Então, essa árvore que é mínima, eu estou chamando de Tmin. O que eu quero mostrar é que a árvore construída pelo algoritmo possui custo igual ao custo de Tmin, portanto, é mínima também. Bem, eu vou fazer isso aqui através de indução em N. Bom, se n igual a 1, não há o que provar. Se n igual a 2 é trivial. Se n igual a 2, a única árvore possível no caso que constrói é uma árvore em que é constituída de uma raiz e duas folhas. Então, ela é necessariamente ótima. Sempre. E essa seria a árvore construída pelo algoritmo. Então, vamos fazer indução em n, vamos supor n maior que 2. Bem, vamos usar agora a hipótese de indução. Pela hipótese de indução, o algoritmo de Huffman sempre constrói uma árvore e que, por hipótese, é mínima se eu tiver menos do que n nós. Ou seja, quando n for maior que 2, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou supor, por hipótese, que o algoritmo de Huffman está correto, se por acaso o número de símbolos dados for menor do que n. Bem, agora eu vou examinar o algoritmo rodado para F1, Fn. Vamos nos recordar qual é o primeiro passo do algoritmo. O primeiro passo, fora o inicial, o primeiro passo do passo geral, o que ele faz? O algoritmo identifica quais são as duas frequências, quais são os dois símbolos de menor frequência, F1 e F2. E o que ele faz? Ele junta os dois, ele faz a fusão das subárvores correspondentes numa só. Ou seja, o que ele obtém, então, é uma subárvore de frequência igual a F1 mais F2. É isso que o resultado após a execução do primeiro passo do algoritmo, o que eu tenho? Eu tenho agora, em vez de n símbolos, tudo se passa como se eu tivesse, em vez de n árvores, digamos, eu tenho agora n-1 árvores. E quais são as frequências delas? Bom, a frequência de uma delas é F1 mais F2, e das outras, F3, F4, F5, F6, assim por diante. Ou seja, a árvore correspondente às frequências F1 e F2, elas foram fundidas numa só. E a árvore fundida tem frequência F1 mais F2. Então, tudo se passa como se eu tivesse n-1 símbolos e as frequências desses n-1 símbolos seriam F1 mais F2, uma frequência. Depois F3, F4, F5, etc. até Fn. Bem, então eu vou chamar de T'. Então, a partir daí, o algoritmo continua, não é isso? O algoritmo fez, então, o algoritmo construiu, então, ele fundiu as árvores, os símbolos S1 e S2,
numa árvore única, e a partir daí ele continua operando. Então eu vou chamar então de T', tá? Vou chamar de T' a árvore construída pelo algoritmo para as frequências F1 mais F2, F3, etc., Fn. Bom, ou seja, eu vou aplicar esse conjunto de símbolos ao meu algoritmo. Como eu tenho n-1 símbolos agora, n-1 símbolos, um deles tem frequência F1 mais F2, né, e não mais n símbolos, por hipótese de indução, o algoritmo está correto. Então, logo, o custo de T, o custo da árvore construída pelo algoritmo, vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao custo de T' mais F1 mais F2. Onde T', por hipótese, é uma árvore ótima para as frequências F1 mais F2, depois F3, F4, Fn. Bom, por outro lado, seja T2', a árvore obtida da árvore T', lembra a árvore T'? A árvore T' é a árvore mínima para o conjunto de símbolos, que por hipótese existe. Para o conjunto de símbolos S1, S2, S3, todos separados, conjunto de N símbolos. Bem, essa árvore não necessariamente foi construída pelo algoritmo, não sei. Bom, então seja T', a árvore construída, a árvore mínima para esse conjunto de N símbolos. Eu vou chamar de T2', a árvore obtida pelo T' com a seguinte operação. Eu, inicialmente, por aquele lema que nós acabamos de provar agora, pelo lema anterior, eu posso supor que existe uma árvore, que a minha árvore T' é tal que as duas frequências menores, que são F1 e F2, são nós irmãos, localizados no último nível. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fundir, eu vou pegar, são dois nós irmãos, tá? São duas folhas do último nível de menor frequência. Eu vou identificar esses dois símbolos, S1 e S2, de frequência S1 e S2, num único, no pai deles, ou seja, eu vou eliminar, eu vou cortar fora as frequências S1 e S2, e então o pai deles se torna agora, se eu corto fora as folhas S1 e S2, então o pai dele se tornou uma folha. Muito bem, essa folha do pai dele, para mim tudo se passa como se fosse um símbolo, e eu vou dizer que a frequência desse símbolo é igual a F1 mais F2. Bem, então eu sei que essa árvore obtida, T2', é uma árvore binária de prefixo para o conjunto de frequências F1 mais F2, F3, Fn. Logo, o custo de T', então, é igual a quem? É igual ao custo de T2' mais F1 mais F2. É fácil ver esse fato. Então, comparando a expressão 1 com a expressão 2. Qual é a expressão 1? A expressão 1 é que custo de T é custo de T' mais F1 mais F2. E a expressão 2 é o quê? Custo de T' é o custo de T2' mais F1 mais F2. Comparando 1 com 2, eu chego à conclusão que o custo de T é igual ao custo de T'. Logo, o custo de T, que é a minha árvore construída pelo algoritmo, é igual ao custo da árvore mínima. Logo, o algoritmo de Huffman sempre constrói uma árvore de custo mínimo. Bem, tendo visto a correção, vamos passar então para os exercícios finais desse tópico. Bem, são dois exercícios finais, e como eu mencionei que essa é a última aula, esses exercícios finais seriam um pouco mais elaborados que normalmente o são. Então, vocês podem se dedicar a esses dois exercícios. Não tem tempo determinado, não estou determinando nenhum prazo de tempo para que vocês possam resolvê-los. Mas eu acho interessante vocês tentarem. Bom, o primeiro deles é o seguinte. Eu mencionei que existem várias árvores de Huffman. Pode existir várias árvores de Huffman
para um dado conjunto de símbolos. Por quê? Por que disso? Só vocês recordarem que quando, em cada passo, eu escolhi as duas frequências, as duas árvores, cujas frequências fossem as duas menores possíveis. E, inclusive, nós vimos isso num exemplo, havia um caso em que havia um empate. Por exemplo, se as frequências fossem 2, 2, 4, 5. Então, se 2, 2, vocês podem escolher qualquer uma dessas duas, por exemplo. Ou 2, 2, 2, 4 e 5. Então, quaisquer duas dessas duas frequências de valor igual a 2 poderiam servir. Bem, então essas duas corresponderiam então a duas subárvores diferentes, tá certo? Se você escolhe de um jeito ou de outro, você obteria uma árvore de Huffman diferente, chamando a atenção que o custo delas seria o mesmo, sempre. Porque o algoritmo de Huffman vai construir a árvore mínima, e o custo da árvore mínima é uma só, é o mínimo. Bem, porém as árvores seriam diferentes. Então, apesar de terem o mesmo custo, elas poderiam ter alturas diferentes. O que seria desejável? Obter a árvore de altura mais baixa. Por quê? A árvore de altura mais baixa iria minimizar o tamanho do maior código possível. Então, é desejável também, além de que, digamos, o tamanho total da mensagem seja o menor possível, é desejável, em muitos aspectos, que os códigos individualmente tenham um tamanho pequeno também. Bom, nesse caso, o que eu quero é encontrar a árvore de Huffman, a árvore tem que ser de Huffman, a árvore mínima, tal que o tamanho, além da árvore ter custo mínimo, o tamanho do maior código é mínimo também, é o menor possível. Esse problema corresponde, não é muito complicado não, mas ele corresponde, digamos, isso foi resolvido, está resolvido num artigo publicado há bastante tempo atrás, em 1964, o autor Schwartz. O método, conforme eu mencionei, foi desenvolvido por Huffman em 1956. Bem, esse é o primeiro problema, e o segundo problema é um problema aparentemente que não tem nada a ver com o problema de Huffman, mas é exatamente a mesma coisa, só para vocês verem aplicações diferentes daquilo que nós estamos estudando. O segundo problema é um problema tipicamente que aparece na área de informática. Eu tenho um conjunto de N arquivos, A1, A2, etc., N arquivos. Todos eles ordenados, ou seja, os arquivos estão ordenados. O que eu quero fazer é fazer intercalação desses N arquivos num único arquivo ordenado. Esse problema, para quem já trabalhou com uma aplicação assim chamada comercial de computação, assim chamada processamento de dados, observar que esse problema aparece com uma frequência muito grande. Tá, você tem, digamos, um arquivo, você tem arquivo, digamos, arquivo de funcionários de uma certa empresa, tem um conjunto de funcionários, o arquivo está ordenado por funcionário, está ordenado por código de funcionário. Você tem um outro arquivo também que tem parte desses funcionários. Eu tenho uma parte num, parte no outro. Você quer juntar os dois num só. Ou seja, eu tenho o arquivo geral de todos os funcionários da empresa. E continuar ordenado. Bem, para você fazer isso, existe um programa padrão de intercalação, que é bastante simples. Dados dois arquivos, o que você faz? Estão ordenados, seleciona o menor de um e o menor no outro. E aí você compara, dentre os dois selecionados, seleciona o menor registro de um e o menor registro do outro. Tá, você tem dois arquivos, A1 e A2. Se tivesse dois somente, tem A1 e A2. Seleciona o menor de A1. Suponha que o menor de A1 seja S1, menor registro. Ou R1, tá? R1 é o menor registro de S1. R2 é o menor registro do arquivo A2. Aí você faz o seguinte, compara
o R1 com o R2. Se o R1 for menor, significa que o R1 vai ser o primeiro registro do arquivo fundido, intercalado que contém os dois. Aí você põe R1, depois o R2. Não, aí você põe o R1 só. E agora você faz o seguinte, você avança o teu ponteiro somente no arquivo da onde você retirou o menor. Isso aqui chama-se, uma técnica chamada de balancing line. É o que se faz num programa de atualização de arquivos, quando você está atualizando arquivos num sistema de processamento de dados. Aí você avança o arquivo, supõe que agora o seguinte seja R3. Aí você compara agora R3, o menor, a cada passo você compara o menor de um com o menor de outro, o menor corrente. E você dá saída naquele que for o menor entre os dois, e você dá saída e avança no arquivo correspondente àquele que você retirou, e assim por diante. Assim você vai até o final. Então isso aqui é um problema padrão se você tiver 2 arquivos só. Bem, agora suponha que você tenha 3 arquivos, ou mais do que 2, N arquivos. Se você tem N arquivos, o problema se torna mais complicado. O que eu quero agora é o seguinte, utilizando um programa padrão, em que você, digamos, intercala 2 a 2, para intercalar 2 a 2 é uma coisa padrão, conforme eu expliquei. Mas se você tem N arquivos, suponha que você quer intercalar esses N arquivos num só da seguinte maneira, você vai intercalando 2 a 2, sempre. Então você escolhe 2 arquivos e intercala. Muito bem. Aí você ficou com o quê? Com N-1 arquivos. Depois desses N-1 arquivos, escolhe 2 arquivos e intercala num só. Ficou com N-2 arquivos. E você vai prosseguindo assim até você chegar no final. O que eu quero é o seguinte, em que ordem os arquivos devem ser intercalados, para que no final você efetue o menor número possível de operações. Ou seja, você consiga resolver esse problema da maneira mais rápida possível. Eu gostaria que vocês pensassem nesse problema e vissem a correlação entre esse problema e o problema de Huffman. Eu queria dizer que com isso daqui nós chegamos ao final da aula de número 36 do curso de estudo de dados. Antes de finalizar, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e relembrar o seguinte fato. Vocês acompanharam o curso inteiro através de um conjunto de telas. Para cada aula você tinha um certo número de telas e assim por diante. Na primeira aula do curso, eu mencionei a existência de um livro-texto. Eu gostaria de mencionar, eu depois não falei mais no livro-texto. Muito bem. Eu gostaria de mencionar na última aula agora, no momento em que nós estamos fazendo a despedida, de que é essencial que vocês recorram ao livro-texto para entender bem esse assunto. O conjunto dessas telas jamais irá substituir o livro-texto. Nessas telas, vocês têm apenas uma pincelada do conhecimento correspondente a esse curso. E o que eu estou falando em relação a esse curso se aplica, na minha opinião, para qualquer um dos cursos do conjunto de disciplinas que se compõem o curso maior de informática ou de qualquer outro assunto que vocês estejam cursando. O livro jamais poderá ou deverá ser substituído por essas telas. O conjunto dessas telas corresponde ao que antigamente se chamava de apostila, e uma apostila jamais vai substituir um livro. Se vocês se restringirem ao conjunto dessas telas, vocês estarão, digamos, unicamente como se fosse enxergando com nem um olho inteiro ao invés de 2, mas com meio olho apenas. É um conselho que eu dou para vocês, que vocês devem seguir, eu acho, para daqui por diante, ou mesmo antes, se é que vocês já não vêm adotando esse princípio, de sempre complementar todo o conhecimento da aula com a leitura e o estudo do livro. Muito obrigado pela atenção.